Heitor, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de abril de 2010, terça-feira. O verbete é o 1550. 4 páginas, 41 logias e 9 máximos. O tema é seleção consciencial. A especialidade é autocosmoeticologia. Definição. A seleção consciencial é a escolha, separação e decisão íntima, ponderada, da consciência, a partir de critérios e objetivos bem definidos, a respeito de alguma questão, problema, opinião, conflito, impasse, dilema ou dúvida, envolvendo o autojuízo crítico, moral, evolutivo, grave. A seletividade inteligente das autopensalizações. A intenção seletiva cosmoética. O autoposicionamento moral ante a questão em foco. A lucidez das prioridades pessoais. A seleção das demandas emergenciais. O nível de percussiência da seleção consciencial. A taxologia pessoal ante as realidades do cosmos. A análise seletiva pessoal das coisas em geral. A seletividade qualitativa apurada dos interesses e valores pessoais. O aproveitamento dos aportes recebidos na vida humana. A seleção pessoal da caudal das informações diárias. A seletividade do esquecimento pessoal. Essa aí é terrível, essa seleção. Última. Agora, na remissologia, tem 15 remissões que a gente indica e 5 eu chamaria atenção. Autochecagem indispensável, coleta seletiva, definição do básico, escolha evolutiva e escolha qualimétrica. A natureza das seleções conscienciais médias, habituais, da consciência, qualifica explicitamente a condição evolutiva da personalidade, seja homem ou mulher, consci ou consciente. Você demonstra as próprias escolhas e seleções de modo decidido ou vacilante. Por qual razão? Olha, tem uma coincidência hoje em matéria de número inteiro. É o verbete para vocês, é 1550. Eu completei essa noite 6.700 páginas da enciclopédia. 6.700. Mais 300 eu tenho 7.000. Entende? Mais 300. Agora a pergunta. Quais são, segundo a visão da conscienciologia, as nobres ambições? E além disso, como se deve usar a riqueza pessoal? Olha, as nobres ambições, das mais sérias que tem para nós, é a interassistencialidade. Então, para isso, uma das coisas que a pessoa faz, que mostra muito boa e nobre, uma ambição nobre, é a TENEPS. Né? Eu acho que é uma boa, né? Para dar um resumo disso, né? Que a pessoa quer saber. Hoje faz 16 dias que estou fazendo a TENEPS. Desde o primeiro dia, sinto as energias e o EV durante 50 minutos. Mas ontem aconteceu algo diferente. Uma consciência utilizou minhas cordas vocais e falava a todo momento para eu doar energia. E no final do trabalho ele pediu para eu diminuir a alimentação à noite para não dificultar a doação de energia. O que eu achei estranho que ele falava como um preto velho, uma linguagem bem típica. Pode ser um guia cego, ou no momento é com essa consciência que eu devo trabalhar. Se não for, o que devo fazer? O que eu achei interessante é que fica mais fácil fazer a doação de energia com orientação. Eu faço a TENEP das 22h10 às 23 horas. Essa pessoa é de Taubaté, em São Paulo. Olha, o problema todo é que às vezes ele pode ser até um amparador, mas está trabalhando como guia cego de vidros assediadores em torno de você. Você já mexeu com esse povo? Você já fumou cachimbo? Ou mexeu com fumo? Ou qualquer coisa? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas está bem, 16 dias a pessoa está se dando bem, quer dizer que se levantou a poeira, pelo menos a pessoa, até o momento, né, ele está conseguindo superar. Poderia me esclarecer quanto à seguinte questão? O ser desperto não se desestabiliza
com o auto e o heteroassédio? Não, ele é para isso que tem, ué. Como é que eu não entendi essa pergunta? O ser desperto não se destabiliza com o auto e o heteroassédio? Não, o conceito de desperto é justamente o contrário disso. Eu não entendi a razão da pergunta. Ao que me parece, tal condição deve ser o fato do mesmo já ter domínio maior sobre o psicossoma do que sobre as energias conscienciais. Já, se o indivíduo não possui harmonia emocional, consequentemente não terá harmonia energética. Está correta essa abordagem? Sim, mas agora o problema é o seguinte, só não está na pergunta. A pergunta não tem razão de ser. Entende? Observa bem. Agora, eu acho que você entendeu bem. A questão aí, a base mesmo, realmente, é o psicossoma. Nosso ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recomendou a prática do sexo como uma das medidas de combate a doenças crônicas. Segundo ele, é recomendável que façamos sexo pelo menos 5 vezes por semana. Sei que o senhor vai além e recomenda a prática diária. Apesar de totalmente racional, por que esse tipo de recomendação ainda gera polêmica? E quais os benefícios do sexo energeticamente falando? Não, o problema gera polêmica porque é muito difícil manter a autodisposição para a sexualidade. Uma pessoa trabalha, outra trabalha, arranjar horário para isso, nem sempre, e não é só o horário, é a predisposição para isso. A predisposição física, mental, emocional, afetiva, física do ambiente, não física só da pessoa. Tem uma série de condições. Tem as crianças, por exemplo, o povo da casa, os animais domésticos. Tem uma série de condições nisso. Então, realmente o sexo diário é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm. Agora, a gente fala que isso é ideal. Quando a pessoa conseguir, o problema é dela. Aí é se mexer. O ministro está certo. Outra coisa, ele está falando isso para combater a hipertensão arterial, a pressão alta. E ele está certo. Agora, só faltou falar na esteira aeróbica. Ele devia ter falado, era isso. Nisso ele fez uma omissão. Falhou. Você poderia falar sobre Karl Marx, sua missão, seus erros e se ele já reencarnou? Olha, eu não sei nada sobre ele. A única coisa que eu sei é o seguinte, esqueça o marxismo. É a melhor coisa que você faz, tem muita besteira lá. E outra coisa, tem gente apaixonada por ele até hoje. Isso é bobagem. E outra coisa, esses grandes cabeças, a maioria caíram de 4 com ele. O Bobbio caiu nessa, aquele Gransky caiu, esses outros grandões aí do século XX, uma boa parte, todo mundo caiu lá dentro. Não dá, né? Não dá. Ou até, veja bem o Bobbio, uma das maiores cabeças desse negócio. Ainda perde muito tempo, tinha muita coisa falando sobre isso. Ele, como historiador, por exemplo, o Hobsbawm, também é outro que caiu por ele. É um monte de coisa que esse Hobsbawm, que é considerado um dos maiores historiógrafos que tem por aí, no século XX, ele também só falava em Marx, uma opção de coisa de Marx. Ele defendeu Marx, falando mesmo aqueles que combatem, etc., que muitas vezes ele combateu, né? Mas é problemático. Por aí você veja, olha, Bob é um dos maiores em matéria de jurisprudência, e política e filosofia nessa história toda. Caiu de 4 com Marx. O Hobsbawm é um dos maiores, se não for o maior na historiografia, caiu de 4 com ele. Por aí vocês veem o resto. Como é que não ficou? Agora, esqueça, é bom se você não leu, leia o livro do Marx para você poder combatê-lo com classe. É isso? Quem quer combater uma ideia tem que saber mais daquela ideia do que aqueles que a defendem. É correto afirmar que o autodiscernimento vem antes da percepção do que a cosmoética? Sim, o autodiscernimento sim, mas se uma pessoa tem um autodiscernimento muito avançado, é porque ela tem cosmoética. Então aí é um processo um pouco paradoxal, né? É difícil falar isso aí desse jeito aqui, porque fica um pouco contraditório. Agora, o autodiscernimento, ele varia, o percentual dele tem um pequeno, um médio, um grande. Isso aí varia de acordo com a evolução da pessoa. O autodiscernimento, por exemplo, de um serenão não é igual ao de um pré-serenão. Então, a mesma coisa, na questão da cosmoética. Tem gente que já descobriu a cosmoética e tem outros que estão apenas na ética
sectária de uma religião, por exemplo. Não adianta nada. A timidez é um trafar? Sim, é. Como é que é? Sure, yes, of course. Quais livros dentre essas personalidades, Platão, Aristóteles, Descartes, Rousseau e Karl Marx, são mais abrangentes e indicados para estudo compatível com a conscienciologia? Olha, está difícil. Esse povo tudo, o Marx não podia deixar, está aqui. Ó. Agora, veja, está difícil de falar. Agora, ó, se você quiser ler, para ter uma noção, leia o pai desse povo aqui, ó, pelo menos não é pai, mas um dos caras mais antigos. Olha o Platão. Lê as coisas do Platão para dar uma ideia do resto, né? Mas agora está difícil isso aqui, viu? Está difícil. A conscienciologia, a gente fala que, com toda jactância, no caso, que não tem outro jeito, que é a ciência das ciências. Eu não vejo outro jeito. Por quê? Devido ao parapsiquismo, devido ao princípio da descrença, devido à multidimensionalidade, devido à cosmoética, devido à interassistencialidade. Isso é. E outra coisa, nós falamos isso tudo através do princípio da descrença, que a pessoa tem experiência pessoal dela, senão não adianta. Esses caras todos ficaram por fora. Um aqui, ó, que eu tive mais contato com ele, se eu posso dizer, mais recente, é o Rousseau. E ele mudou. Ultimamente ele está do nosso lado aí com a opção de coisa. Estou em processo de transição entre novas abordagens e escolhi a conscienciologia como campo de aprimoramento ideal. Muito obrigado pela parte que nos toca. Né? No entanto, sinto a dificuldade ética em romper definitivamente com o instrutor que me é muito caro, mas está em outra linha de estudo. Ainda me resta a dúvida sobre uma possível interassistência. Portanto, como devo agir nessa situação? Romper de vez ou esclarecer minha posição e deixar uma porta aberta para ajuda mútua? Não, primeiro, você tem que ser sincera, transparente, autêntica. Deve abrir o jogo com essa pessoa, seja lá o que for. Mas você não vai brigar com ela. Eu já abri o jogo, por exemplo, com essa cadela que está aqui agora, que é a Mel Segunda. Hoje, eu fui sair para ver aí uma construção aí perto. Quando ela me descobriu a distância assim de meio quilômetro, veio correndo, como está tudo molhado, de chuva, minha roupa eu tive que mudar depois. Pulou em cima de mim, foi um problema. Agora você veja bem, eu já tentei explicar que eu estou na conscienciologia, que estou tentando acertar as coisas, mas você sabe, é difícil. Mas eu continuo em paz com a nossa amiguinha, está vendo? Ela às vezes me segue, todo dia que ela me vê, ela me segue até lá embaixo. Se eu estou lá embaixo e ela me vê, ela sobe comigo, quer dizer, ela está apegada a quem anda, entende? E eu sou um que às vezes ando aí, né? Então, mas hoje eu não vi, quando eu vi ela pulou, eu sou tudo branco, você já viu, a calça ficou aquela mancha assim, ó. Parecia até que ela estava fazendo uma pintura diferente com as patas. Então veja, eu falo claramente para esse povo todo, inclusive para ela, a situação. A gente não brigou, estamos em paz, isso faz parte do serviço. De modo que se alguém sujar a sua roupa, você muda de roupa. O problema é esse, foi o que eu fiz hoje. Não é esse? Vi uma reportagem na TV que falava sobre um projeto de lei que estará entrando em votação em Uganda, na África, que poderá condenar a prisão perpétua e até a pena de morte quem for homossexual. Achei um absurdo, quase não acreditei nessa reportagem. Poderia falar a respeito desse assunto, segundo a visão da conscienciologia? Isso tudo é um atraso de vida. Mas tem lugar que eles já mataram muito homossexual. Isso é antigo, coisa já vem muito tempo. Por quê? Porque isso aí dá um embate, ou um contraste, ou um impacto muito grande nas questões da manutenção do sexo tradicional, e a posição do homem e da mulher. A homossexualidade cria problemas sobre isso. E outra coisa, ela acaba com a descendência. Tem gente que acha isso um absurdo. A homossexualidade, ela assusta a dependência, a ascendência, a descendência. A pessoa não tem mais o herdeiro. Você está entendendo como é que é? Então os caras acham ruim. Agora, isso tudo é uma loucura. A pessoa quer ser homossexual, bissexual, quer ser
vamos dizer aí, lésbica ou qualquer coisa, o problema é dela, ela tem direito e ela deve bater por isso. Agora, os homossexuais de Uganda, primeira coisa, deve cair fora de lá o mais depressa possível. Isso é a melhor coisa que faz. Se isso pegar, está danado. Agora, é um atraso de vida tudo isso. Nos últimos 3 anos, tenho procurado desenvolver o parapsiquismo e trabalhar diariamente com as energias. Porém, a dificuldade com EV continua, pois raramente consigo atingi-lo. Já fiz vários cursos SCP-1, SCP-2, PDP, 2 vezes ou complementares, sempre que vou ao CEEC, participo das dinâmicas e faço laboratórios. Concluo que o retorno de domínio energético atingido é pequeno pelo investimento que faço ao nível de práticas energéticas. Estou inscrito para o curso das 40 manobras energéticas, está vendo, Mário? Como descobrir o que está trancando o desenvolvimento do meu EV? Seria possível ser examinado pelo senhor no mês vindouro, quando irei ao CEEC? Será que tem um amparador? Pergunto porque nunca vi uma consciência. Será que sou uma consciência tipo trancada, casca grossa? Está na cara que é, né? Descoberta pelos colegas do passado ou estou com problema de seleção consciencial? Ajude, por favor, porque quero deixar de ser vegetal para me tornar uma consciência assistencial. Olha, quando você chegar, você me procura. Eu estou nas manhãs dos dias pares do mês, eu estou lá embaixo. Você vai lá às 8 da manhã que eu te atendo. Eu te dou uma geral. Agora, se prepare, que eu falo tudo na cara da pessoa, tá? A vida é assim. É o melhor para nós todos. Transparência, glasnost. Agora, ó, aqui tem a notícia sobre o ministro da Saúde recomenda sexo para combate a doenças crônicas. José Gomes Temporão destacou que sexo também é atividade física. O Ministério lançou nessa segunda campanha contra a hipertensão. E tem todos os dados aqui. O negócio é que de 2006 para cá, nesses últimos 3 anos, a doença, a hipertensão, subiu de 21,5% para 24,4%. São mais de 3%. 3%. É muita coisa no Brasil. E o pior da história é que a hipertensão, ela mata silenciosamente. Ela não avisa, não fala. Eu sou especializado em hipertensão. Fazem exatamente agora 50 anos que eu tenho hipertensão. Estou vivo. Falar que eu ia morrer logo, por causa do meu infarto, com 28 anos, etc., aquela velha história. Eu estou vivo. A maioria dos que falaram, todos já dessomaram, que eram mais velhos do que eu. Sou obrigado a falar isso. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que vai ter um evento gratuito, o livro debate, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo, sempre é tempo. É o bate-papo com os autores, a Cilda Dries, né, e a Dalva Moren. Contamos com a sua presença no dia 29 agora, 29 às 17 e 19h30, quer dizer, 7h30 da noite. É depois de amanhã, na Epígrafe, a livraria Epígrafe. O telefone é 45-3528-1040. Vale a pena o povo aparecer aí. Quer dizer, depois de amanhã, às 7h30 da noite, e vai ter esse bate-papo com as 2 autoras. Vale a pena a turma aparecer aí. Eu já estou avisando desde já, porque daqui 2 dias a pessoa vê aí no seu caderninho como é que você está podendo aparecer, né? Pode falar. Valda, a primeira linha, a página 35, primeira e segunda linha. A seletividade do esquecimento pessoal. Pois é, a seletividade do esquecimento pessoal, que eu falei aí a hora que eu li. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Por exemplo, a gente selecionar o que deve esquecer. Por exemplo, todo pensamento negativo que a gente tem a respeito de certas pessoas. A gente deve esquecer isso. Isso aí às vezes é duro. Se você vive com a pessoa, se está perto, se encontra com ela, tudo a gente tem que ter uma higiene consciencial muito grande para isso. É o jeito. Agora, precisa, junto dessa seleção, a pessoa minimizar, né, as coisas.
diminuir o valor de certas reações, Aqui examinar o processo das reações emocionais bobas. que eu não sabia que era isso, selecionar coisa que você deve esquecer. A seletividade, o esquecimento. Aí Por eu não exemplo, sabia que era. esquecer certas coisas que você não usa, que não interessa. Às vezes você tem um dicionário cerebral enorme, uma sinonímia, um dicionário sinonímio enorme, por exemplo, aí, sobre processo do lenhador. Como pegar lenha, empilhar, fazer fogueira, etc. Você não está usando isso, então não interessa você guardar aquilo. Você deve tirar isso da sua memória, no espaço disso você colocar coisa que você está usando todo dia. Porque quando a gente entulha os dicionários cerebrais daquilo que a gente não usa, e se a pessoa tem dificuldade com isso, piora tudo. Ela não fica com lapso, hipomnésia, uma opção de coisinha. Mas é a questão que o cérebro também ele deve ser preservado para você Pois é, e a seleção também. Selecionadamente. Tem coisa que você não deve esquecer, né? Tem coisa que nós não podemos esquecer. Então, a seletividade do esquecimento pessoal. Esquecimento é uma das coisas mais bravas que tem para você fazer seleção. Pode estar certo, vai por mim, examina. Não, agora é que eu não sabia que era isso. Agora, a outra coisa é a efeitologia, na mesma página, só tem um efeito. Efeitologia, os efeitos ambíguos das interpretações seletivas. Pois é, isso aí é um perigo, pelo seguinte, às vezes uma pessoa lê a notícia do jornal, mas ela está lendo o jornal, então ela passa rápido. Ela não entendeu a palavra e trocou a palavra por outra. Isso pode criar um problemão para ela. Ela interpreta aquilo errado, porque não aprofundou a leitura. Então, a seletividade naquilo que a gente observa, nas interpretações, tem que aprofundar, pensar com calma. Então, é muito importante. Por exemplo, vocês fazerem verbete do jeito que a turma está fazendo é muito importante. Isso mostra que a pessoa gastou o bistunto para chegar lá. Que ela tem que selecionar as coisas, ela tem que ver tudo. Toda palavra, toda pontuação, todo ponto e vírgula, toda letra no verbete é importante, porque eu olho tudo. Eu passo um pente fino nisso, eu pinteio o texto com pente fino. Qualquer coisa a gente vai acusar. Tudo está errado. Então, isso é muito bom para a pessoa fazer a seleção da observação e da interpretação. Escrever verbete é uma das coisas que eu tenho aqui, mais técnica para ajudar vocês. E outra coisa, eu estou certo. Eu nem pergunto se está lógico nem nada, eu só falo isso, pelo que eu já vi dos verbetes. Faltam poucos agora para eu ver, estou no fim. O último que eu vi essa manhã foi lá do Leandro. Agora ele colocou tudo que ele pôde, leu tudo que eu escrevi para colocar em cada sessão, tudo que ele tinha direito. Então ele não põe 7, não, ele põe 10, põe 12, de cada coisa, tudo ele põe lá dentro. Então ele está matando mosquito com bomba atômica, entende? Ele dá tiro com metralhadora. Se não acertou um, acerta o outro, alguma coisa vai dar. Você entendeu? Mas veja, ele está certo. Ele estudou profundamente, quer dizer, o cara está sabendo. Por isso ele é um dos líderes aí do estudo, não é isso? É o Leandro. Vai estar o máximo. Quando você bem feito. Você lê um livro, você faz isso como aí, por exemplo? Você está lendo um livro, você faz uma... Não, eu leio o livro, eu vejo aquilo que me interessa. Se o autor tem alguma coisa para fornecer, então eu leio com calma e examino tudo, marco tudo no livro e faço meus registros. Agora, se ele não tem nada para ler, pode ser até que eu desinteresse, nem leio o livro, mas só leio um pedaço e eu não me interessa o resto. Eu paro com a leitura, eu não perco tempo com aquilo que me interessa. Outra coisa, se eu vou ler também o livro e eu vejo que tem muito erro de informação, erro daquilo, muita deficiência disso, carência daquilo, rombo, lacuna, eu também não leio. Não dá. Porque o ideal para comprar um livro também, você lê uma parte dele. Pois é, não, por isso que eu escrevi agora um verbete sobre 50 técnica, no caso aí, eu falei lá, é a pesquisa dos 50 prefácios. Eu já escrevi o verbete. Tem 4 páginas lá. Para vocês vão ver depois como é que é o negócio. Bem claro.
Agora, pelo que você falou, o prefácio, ele dá uma ideia O bem prefácio profunda do a livro. apresentação né? do trabalho da pessoa, quase sempre ele dá as demarches, ele dá um mapa de todo o trabalho que ele vai apresentar, quase sempre é assim, se é o próprio autor que está falando. Então é muito importante as causas daquilo, o que é que levou aquela pessoa a escrever aquilo. Então, eu acho que o prefácio é uma das coisas sérias de qualquer livro. Se é do autor, é seríssimo. Agora, eu mostro que a pessoa estudar isso é 50, e dou as técnicas de quais prefácios ela deve procurar, quais que ela deve dar valor, os ideais. Agora, não estou mostrando os autores, não, porque senão, aí eu vou especificar demais, fica muito leitor dirigido. Eu quero que a pessoa estuda por si, eu dou as dicas, e ela mesma vai selecionar. Esse verbete vai servir para o autor, o pré-autor. Vai servir para todo Escreveu. mundo. Para leitor, autor, todo mundo. E outra coisa, isso não tem impacto nenhum. Pesquisa de 50 prefácios, eu nunca vi isso. Isso eu garanto. Minha vida inteira eu nunca vi nada igual. Entende? Agora veja, é um avanço isso aí. Eu já tenho várias coisas de 50, né? 50 dicionário, 50 vezes mais. Vezes mais. 50 vezes mais. Já tem 3 técnicas de 50. De 5 também tem algumas coisas, não tem? Tem 5 ciclos. 5 horas. Vocês verem. Não adianta os caras virem falar que eu olho muito negócio de 7. Não, eu olho 5, eu olho 50, eu olho 7, eu olho 10. Depende do que era. Agora, hoje não. Hoje eu estou com 6.700. É o que está na minha cuca hoje. A página 6.701. É que eu fechei lá meu serviço hoje. 6 horas da manhã. Agora, não trabalhei muito essa noite, não. Trabalhei das 2 às 6 só. Ai, não. Hoje eu estou tranquilo. Por isso eu saí até andando depois, etc., para diversificar um pouco a situação. Válido. Mas claro. Na fatologia, segunda linha de baixo para cima, as concessões seletivas da Consim. As concessões, onde é que está isso aqui? É de baixo para cima na fatologia, segunda linha. É página 34? Isso. Penúltima linha dessa página. Ah, sim. As concessões. As concessões seletivas da Consim? É isso? Pois é. Quais são as concessões seletivas que você tem? Você faz concessão de quê? Tem certas coisas que você tem que selecionar, não tem jeito. É a triagem da própria vida. As concessões que você faz. Você ajuda quem? Quando você faz uma concessão de ajuda, você ajuda quem? Você de ver isso. Isso tudo também tem que ser selecionado. A questão da concessão vida, gente, é nada mais é que uma dificuldade. coleção interminável de concessões seletivas. Tudo a gente tem que fazer concessão. Por exemplo, eu aqui tenho uma concessão básica que eu faço para vocês. Agora, o pior, vocês também estão fazendo para mim. O que é? Nós estamos respirando o mesmo ar. O que você acha? Você já pensou que eu estou respirando o mesmo ar que o ar limpo? Isso não é um problema? Não é? Não é. Mas há umas há os problemas de contraposição nisso aí, de contrabalança. Em compensação, por exemplo, eu estou respirando no mesmo polo pensante da Fafá. Isso compensa. Para o que fica mais é que a questão da seletividade ela é mais difícil, porque fazer a concessão quando você já selecionou já é uma decisão. O mais difícil que eu vejo é a questão de fazer a seleção. Quais são os Não, mas a seleção ela varia de acordo com seus interesses.
Quais são os seus megafocos atuais? Ou o megafoco principal? Esse aí que vai determinar a sua seletividade. Qual é o seu megafoco atual? O que você tem pensado? Como é que é a situação? Agora, Sr. Valdo, sim. aqui, só em continuidade àquele assunto do prefácio, o senhor diferencia o prefácio do autor e a introdução do livro? Não, introdução é um dos sinônimos de prefácio. Varia o que é. Por exemplo, eu não falo em prefácio, eu falo geralmente nos meus livros grandes, eu falo em introdução. Observa lá, muitos deles às vezes tem a palavra introdução. Isso é sinônimo. Eu dou uma série desses nomes lá. Preâmbulo, exórdio, proêmio, tudo é a mesma coisa. Entendeu? Desde muito cedo sou considerado diferente por todos com quem convivi. O pessoal tem dificuldade em conviver com uma pessoa com origem tão heterodoxa como a minha e criam várias ideias errôneas ao meu respeito. Nasci numa família fruto de um casamento misto entre uma carioca de origem judia, mega dissidente do judaísmo, que fugiu de casa para casar com um português católico bem mais velho, que é o meu pai. Na minha família sempre houve muito respeito por todos e por todas as religiões. Hoje o meu megafoco é o universalismo. Quero conviver pacificamente, altruisticamente com todos. Porém, sempre me confundem com algo muito diferente e às vezes até perigoso. Para eles, sou uma grande interrogação. O que posso fazer para que as pessoas não me confundam tanto com coisas que não sou? Mas veja, você está subindo a bola para eu dar a cortada. Total. Você é uma das pessoas mais gabaritadas de todas que já apareceram aqui esse mês para escrever um livro. Cadê o livro? Escreva um livro, mostra quem você é. Acabou. Se a pessoa não te entender, você dá o livro para ela. Está aqui, ó, o que eu penso. Aí. O que vocês acham? Eu acho que essa saída minha é uma saída salomônica mais inteligente, ela não é? Uma pessoa deve não precisar não é de escrever um livro? Se ele é mal interpretado, escreva um livro, mostra a vida dele, mostra como ele é. E não fica preocupado com seu nome ou as suas condições, não. Mostra a sua realidade como consciência. E siga em frente. Isso é que é o ideal. Agora, cadê o livro? Vamos escrever o livro. Qualquer coisa que aparece aqui, que nós temos uma infraestrutura enorme para publicar o livro, desde a primeira palavra até o lançamento final. Estava praticando as técnicas energéticas quando tive a ideia de perceber os meus chakras. Senti todos, mas alguns eram mais fracos, e os que mais senti foram os da cabeça e o frontal. Quando senti, quando senti o frontal, ele começou a dar uma sensação que ali se acumulava energia e ele começou a pesar. Eu estava acordado, comecei a ver contornos vermelhos muito fracamente, com os olhos fechados. Mas percebi que estava involuntariamente abrindo os olhos, porque parecia que estava vendo o ambiente. Não entendi bem o que acontecia. Não senti mais esse fenômeno, porque não tentei sentir os chakras outra vez. O que seria isso? Um obsessor? Posso tirar algum proveito disso? Não. O problema todo é o trabalho do front chakra. Desenvolva o front chakra, trabalhe mais com isso, para você ver. Isso mostra que você tem potenciais. Isso são os potenciais da clarividência. Uma coisa que você precisa é ir ao acoplamentário. Vai desenvolver mais depressa. E lá é o tira-tema, vai melhorar você. Na cognatologia poderiam caber os cognatos seletivos, seleta e seleta? Olha aí para mim se pode. Seletivo, seleta e seleta. Tá certo? Cognatologia. Há mais ou menos 15 anos conheci a Conscienciologia. Fiz alguns cursos e continuo estudando. Nunca tive nenhuma dificuldade em aceitar as ideias da neociência, sendo por mim, ou para mim, muito familiares. Cresci enormemente, tanto na condição de pessoa, quanto nas relações interconscienciais. Mas não consegui ainda me livrar dos travões presentes na minha vida há mais de 15 anos. Como o senhor avalia esse processo? É o passado, né?
c'est le passé, como diz o francês. Dá um jeito de superar o assunto. Faça-se um cálculo mais lógico do que você deve fazer na sua reciclagem. Coloque aquilo que seja mais importante. Veja o megafoco. Não saia dele. Esse é o melhor que tem. Qualquer coisa, compareça aqui e faça pesquisa na PEX, por exemplo, que estuda a programação existencial. Isso vai esclarecer mais sua vida. Outra coisa que você pode fazer é participar da Consim Cobaia, como Consim Cobaia, na Cons. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a fase de recomposição e desse alguns exemplos. Não, a recomposição, geralmente, o que eu falo é o seguinte: quando a pessoa começa a fazer a recomposição, muita coisa vai dar para trás daquilo que ela faz. Então, ela, às vezes, tem que ter muita paciência. A coisa mais séria é a paciência. E lembrar que depende dela essa fase se prolongar ou diminuir, ela acabar logo. Depende da pessoa, o que ela faz, a intenção que ela tem. O problema é o seguinte: como é você com as reciclagens? Você tem disposição para fazer a reciclagem? Uma pergunta boa nisso aí é o seguinte: você já eliminou os bagulhos energéticos na sua vida? Começa por aí, isso aí já pode te ajudar muito. Estou me dedicando muito ao EV, mas ao ler o artigo da professora Nancy Trivelato, percebi que ainda tem muito a aprofundar sobre o tema. Quando faço a minha circulação fechada, sinto a força externa forçando a minha circulação, ir em um sentido contrário ao que eu quero. Minha energia pula muito, funciona mais de um lado para o outro, desce mais fácil do que sobe. Seria a minha imaginação? Pode ter alguém influenciando isso? Como posso medir a qualidade da minha circulação e do meu EV? Consigo fazer o EV com facilidade, mas como não tenho parâmetros externos, fico inseguro para dar um veredito. Insista, vai fazendo e pense nos outros. Procure fazer o EV exteriorizando a energia em favor das outras pessoas. Aí você vai clarear mais o assunto, porque vai sair de você, sai do egão. Essa madrugada, às 2 horas, depois de fazer o EV, minha parapercepção visual ficou muito aguçada. Então comecei a captar cenas e imagens que estavam ocorrendo dentro da holoteca no CAEC. Percebi que lá se encontravam muitas consciências pesquisando, consciência e consciência. Foi uma cena inesquecível, mas o que despertou a minha atenção foi o fato de ver uma consciência chamada Camilo Castelo Branco, usava um opulento bigode. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre essa consciência? É possível que tenha sido ele mesmo? Olha, o Camilo Castelo Branco é aquele escritor português que suicidou, que depois a Ivone Pereira escreveu livro lá a partir dos processos de suicídio dele. Atualmente eu não sei como é que ele está, não. Agora, podia examinar, né? Ver como é que é. O livro da Ivone Pereira é Memória de um Suicida. Professor, aqui. Na página 34, é a patologia, na 5ª linha de baixo para cima. A pluriorientação seletiva das autopercepções. O senhor poderia aprofundar isso? A pluriorientação seletiva das autopercepções. Isso aqui é o seguinte: é o caminho que a pessoa começa a fazer pela sinalética que ela tem. A partir da sinalética, estado vibracional e sinalética, ela começa a ver quais são as percepções que ela tem e aquilo que funciona. Isso aí é super importante para a pessoa sair dos fenômenos, assim, vamos dizer, mais superficiais e aprofundar os fenômenos. Um deles, por exemplo, é o processo da pangrafia. Então, é justamente essa condição aí que melhora a pangrafia da pessoa. Você está entendendo? Com o tempo. E outra coisa, a cosmovisão da pessoa depende disso também. Por isso que a seletividade das coisas que nós temos, principalmente do processo parapsíquico, elas são muito relevantes, ela tem muito valor na vida da gente. Professor, mais uma. Logo embaixo, atenção seletiva às realidades circundantes. Tem a ver com isso que o professor acabou de escrever? Onde é que está isso aí? Deixa eu ver onde é que está. Na 3ª linha de baixo para cima.
Atenção seletiva. Atenção seletiva às realidades circundantes. Sim, tem. É a mesma coisa, Você tem que tá estar de olho em parecido, tudo o tempo todo. Né? Tá. Não se deixar envolver pelas coisas sem saber o que se passa. Não perder a lucidez. Uma das coisas mais sérias da seletividade da consciência é a lucidez. Tudo a lucidez influi, mas agora na seletividade influi demais. Em Fatologia, na página 34, o senhor poderia explicar sobre a hololucidez das prioridades pessoais? Hololucidez quer dizer a lucidez geral das prioridades da pessoa. Então, é a seleção das prioridades mais inteligente que a pessoa pode ter. Então, isso aí é super importante. É o nível de discernimento da pessoa. Ainda em Fatologia, na página 35, na última linha, o que o senhor quer dizer com a linha divisória da vida? A linha divisória da vida é quando você estabelece alguma coisa que fica antes daquilo e depois daquilo. É a encruzilhada, o turning point, aquilo que muda. Agora, eu geralmente gosto de colocar nisso aí para a pessoa entender aquilo que chama gargalo. Quando ela passa o gargalo, a vida muda. Tudo na vida tem um certo problema para você dominar alguma coisa, algum empreendimento. Quando você domina aquilo, você passou o gargalo. Isso é a linha divisória da vida da pessoa. Agora, essa linha divisória, ela se manifesta muitas vezes dentro daqueles setores dos empreendimentos, das manifestações, do trabalho, dos interesses da pessoa. De modo que é importante pensar nessa linha divisória. O que é que foi? Depois disso aqui é outra coisa. Eu, às vezes, gosto de chamar isso de grau, de degrau, de patamar, de limite dentro do processo evolutivo. Dentre os médios ectoplastas testados pelo senhor, com exceção do Arigó, qual foi aquele que mais o impressionou? Parece que algumas reuniões tinham diversas pessoas presentes, cercadas de muitos cuidados. Mas como fazer o médium vestir roupa preta? Isso é verdade? Não, eu vi sessões de tudo quanto é jeito na minha vida. Agora, uma pessoa que me impressionou muito foi uma menina de 17 anos que eu testei nas Filipinas. Ela via a pessoa que tinha alguma coisa na área abdominal, ela punha a mão, daí a pouco saíam umas coisas na mão dela, e o cara melhorava, o doente melhorava. Essa menina tinha 17 anos. Isso eu vi, nas Filipinas. Agora, esses aí nós chegamos até a filmar, mas como eram os americanos que pagavam certas coisas das minhas pesquisas, eles levaram, eu não tenho material de nada disso aí. Um outro que me impressionou muito, que era uma pessoa com muita força, era o Jerome Candinho. É tanto que quando apareceu o X aqui, eu pensei até que fosse o Jerome Candinho, mas foi olhar, não era ele não. É o X, é outra pessoa mesmo. Entende? Porque o Jerome Candinho era uma pessoa já de idade e era muito assim, másculo nas coisas, o modo de falar, a voz, a tudo. Ele era muito forte, como força presencial. E ele juntava os médios e aquilo tinha resultado na hora. O negócio melhorava na hora. Eu vi então o cara que estava lá, o tal que estava com câncer no nariz, que melhorou debaixo do sol. Só depois tinha que fazer uma plástica, porque não deu para consertar o nariz do cara, não dava. O câncer era grandão. E aquilo caiu. Caiu de maduro. Sabe que é um negócio impressionante, melhorou tudo. Agora, tem de tudo nessas questões de materialização aí que eu vi. Eu vi de tudo. Agora, a maioria que eu vi também, muitos deles, é o seguinte: chegou a um certo ponto, a pessoa começava a mistificar, porque não dava para dar o mesmo resultado e a pessoa queria manter aquilo. Mas isso é bobagem. Em efeitos físicos, a gente não comanda. O médio, a sensitiva, não comanda. Então é bobagem a pessoa querer dominar isso, não domina. Muito difícil. O senhor poderia contar quando e como foi que desenvolveu a técnica do cosmograma? Não, isso aí é coisa antiga. Vem de muito tempo. Eu já usava um recurso desse aí em vidas anteriores. Agora, eu faço isso desde menino. Quando eu comecei a mexer com as minhas coisas, para aprender a ler e escrever, e comecei a fazer minha biblioteca, eu já fazia o cosmograma. A minha biblioteca, aos 9 anos, já tinha recorte que eu mesmo fiz dos jornais. Isso era comum. Eu recebi até um pitaco da minha mãe por causa disso, porque eu pegava os jornais sujos que vinham
no trem. E aquilo tinha sido usado às vezes na privada. Então ela não deixava eu usar, porque podia pegar doença. Agora eu falei assim, mas olha, notícia fora de série. Eu falei assim, mas notícia com cocô não dá, meu filho. Raciocina, isso não dá. Professor. Quer dizer, era uma pena você jogar fora a notícia tão importante para mim, que eu queria guardar. Hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje em dia nós estamos vivendo, já acabou a época da taioba, do jornal, você está entendendo? Hoje já tem papel higiênico, super fino, de 9 metros, etc., aquele negócio todo, tudo mudou. Vocês estão vendo que até o cocô evolui. O negócio não é fácil. Sim. Eu fiquei com 2 dúvidas aqui na fatologia. A primeira é na 4ª linha. O senhor fala nas prioridades seletivas. O que a gente poderia fazer para... que, teoricamente, toda prioridade a gente já selecionou. Então, eu imagino que isso aqui seja a seleção do selecionado, né? A primeira coisa é o seguinte, uma primeira seleção que você faz, você ainda não tem prioridade correta. Tá certo. E o que Às vezes você vai fazer isso depois que você fez 5 seleções. Aí você já tem uma ideia de fazer prioridade. Então você já começa a priorizar os seus interesses. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a seletividade é inevitável e permanente. Por exemplo, isso que eu chamo de amizade ociosa. Por que a pessoa tem amizade ociosa? Porque ela não tem boa seletividade das companhias. Pensa só nisso. Só isso eu considero um privilégio aquela pessoa que já consegue superar isso aí. Mas, então, o senhor acha que para a gente melhorar a seleção das nossas prioridades é fazendo, é tentando? Tem alguma... É fazer. Uma coisa você vai, vamos dizer, admitir, em toda a lógica. Eu entendo que você é lógico. Tudo na vida tem prioridade. Eu não tenho. Sim. O difícil é saber qual é a prioridade. O difícil é você avançar com o seu conhecimento, a sua cognição, para que essas prioridades fiquem mais panorâmicas, maiores, para você só saber selecionar melhor. Porque enquanto você está com a monovisão, sua seleção fica acanhada. Então vem para o outro. E ela erra. Quando o senhor fala taxologia pessoal ante a realidade do cosmos, que está aqui, sei lá, na 6ª linha, então você já está falando isso. A gente primeiro tem que pegar a panorâmica. Agora veja, uma pessoa vê isso aqui e fala assim, mas que besteira essa ação de seleção consciencial. Agora precisa de ler o que está aqui. Isso é muito sério. A seletividade, todo mundo faz seleção sem pensar que está fazendo. Faz mal, né? A pessoa não percebe que ela está fazendo seleção. Você, por exemplo, você chega lá, olha, eu tenho aqui 3 doces, 3 bolos. Tem um de laranja, tem outro que foi feito pela fulana e tem um outro que foi. Já é uma seleção. O que é que vocês querem? Então, de cara, vai lá vindo lá para assim, eu quero um pedação de cada um para experimentar. Isso é a seleção. É uma seleção. É isso? Agora, Pois é, na última linha, a última entrada da última linha, a seleção do vocabulário pessoal, estruturador dos dicionários cerebrais. Só podia falar um pouco mais como a gente... Porque eu achava que era o contrário. A gente tinha um dicionário cerebral e daí vinha a nossa linguagem como que naturalmente. Não, mas você é o seguinte, a coisa mais séria dos dicionários cerebrais é você saber que eles existem, que você tem e que você quer melhorar. Sim, pois é. A coisa mais séria é essa. O que você faz para isso? Leitura, registros, anotações, mas a gente não melhora debates, o dicionário redação de texto, tudo isso ajuda o dicionário cerebral. Quer dizer, então a gente investe no dicionário cerebral, a linguagem decorre. Ou a gente deveria Agora, realmente... veja, o que eu vivo falando no dicionário cerebral praticamente todo dia aqui com vocês, primeiro, que vocês admitam que existe o dicionário cerebral. Segundo, que vocês admitam que o seu dicionário cerebral precisa ser enriquecido, porque não vem dizer que é rico, porque não é. Na verdade, a gente tem muito Então, se a barulho, pessoa vem e fala que o dicionário dela é muito rico, a gente pode fazer um teste na hora e torrá-la.
liquidar com ela na hora. Agora, É só colocá-la fazendo o curso da imagem. Tá bom, liquida com ela na hora. Aquilo mostra que a pessoa não tem bom dicionário cerebral. Um monte de gente apareceu porque não sabia como é que era o curso. No segundo, um monte de gente caiu fora, porque ficou com medo. Não quer revelar que não tem dicionário cerebral. É uma pessoa acerebralizada em matéria de lexicologia. É isso? mas aí vem aquela, o senhor mesmo falou, como é que é a seletividade lá do esquecimento. Eu, por exemplo, já que eu estou falando da prova, eu tirei um pinguim. Isso aí é sofisticado, né? Você Como tem é que que é saber isso? esquecer e saber lembrar. Como é que fica? Saber lembrar. Nessa segunda prova, eu tirei um pinguim. Na primeira prova, eu não fui bem, mas tinha um objeto legal, que foi um globo. E não fui bem. Então, imagina nessa agora, com um pinguim. Aí, mas tem que ter um aprendizado. Um pinguim caiu para você? Professor. Mas olha a sua cara. Eu tenho cara de pinguim. Olha a cara. Tinha isso, assim, meio desajeitado. Isso. Agora, veja, como é que a sincronicidade funciona na vida humana, né? Isso é impressionante. Agora, quem entende pinguim é a Nara, né? Então tá aí. A Agora Nara o senhor é explica doutora porque eu em sou pinguim. pequena, isso, assim, desajeitado, é isso? Por isso que é o pinguim? Então tá, menos mal. Não, você é toda certinha. Igual o pinguim. O pinguim, ele está sempre de libré. Não é isso? Está sempre empapelado. Você é sempre certinho. Mas, professor, olha só, eu fiz a primeira prova e estava toda presa, né? Então, praticamente nada foi cortado, também não veio muita coisa. Aí, nessa, eu fiz um esforço danado para conseguir produzir alguma coisa com pinguim. E daí, muita coisa foi cortada. Então, vem a minha pergunta como é que eu faço para estar, de fato, usufruindo dessa prova? Porque eu não estou conseguindo, não melhorei nada de uma para outra. Essa terceira. Mas não tem algum... Tudo bem, eu não vou deixar de fazer. Torcer para vir o objeto mais adequado a você, para te ajudar um pouco. Tá certo? Vamos ver se aparece uma metralhadora, por exemplo. Professor, eu não sei nada sobre Você aí metralhadora. pode falar o que você Para não dizer que eu não sei nada, eu aprendi que a do Tenório chamava Lourdinha. Nem isso eu não sabia. Se apareceu uma metralhadora de brinquedo lá para você? Não, nunca tive, nem nunca tive, nem nunca dei nenhuma arma de brinquedo. Agora, voltando à questão da seleção do vocabulário. O senhor acha que a gente deveria pesquisar o nosso vocabulário, tipo assim, gravar o que a gente fala? Eu acho que todo mundo devia fazer o que você faz. Você já vem fazendo isso há muito tempo. Os seus estudos, por exemplo, estrangeirismologia, seu processo, por exemplo, de enumeração. Quantos anos que eu te conheço você faz essas coisas? Há muito tempo. E o senhor vê que não melhorou nada, que na prova foi um desastre. Não, mas ali já está exigindo. Imagina que era antes. Ali é uma outra faceta do tema. Não é esse que você faz. Ali é a concentração dentro de um objeto, mexendo com toda a elaboração de pensamento através da mnemônica. Quer dizer, não é fácil. E daí... Esse curso eu falei desde o início, que não era fácil para ninguém. Mas o que a gente... Tudo bem, aí eu tenho lá a prova, faço uma análise, vejo que está enrolado, mas o que eu faço para melhorar aquilo ali? Porque deve ser bloqueios na cabeça, não é? Muito fácil. Aqui, eu vou te dar essa lupa e você vai descrever 200 itens sobre ela. Isso é fácil, ó. Começa assim, pega um objeto e começa a descrever. Agora, eu só admito receber qualquer coisa se você me der 200 itens. Menos do que isso, não. Comigo não é a prova. Não posso pesquisar nada, né? Não posso pesquisar, tem que fazer como se fosse a prova. Tem que fazer 200, você tem que falar 200 coisas sobre essa lupa. Presta atenção. Sem pesquisar Aí, nada. a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai contar quantos quadrinhos pretos tem. Mas aqui. é claro, isso é mais fácil. Pelo menos ia dizer que era uma lupa pop art, Pois né? é. Não, mas agora tem uma opção de coisa que tem que ver aqui. De cara, você pode matar umas 20 coisas, são fáceis de falar sobre isso. Eu estou pegando que o primeiro objeto está na minha frente. Não, eu acho aqui. que os 70 primeiros
Tudo bem, mas daí para frente... Agora, depois é o resto, os desdobramentos disso. Quer dizer, os 70 primeiros de um objeto que a gente tem em contato. Por exemplo, a gente pode falar a aplicação disso aqui. Só aplicação, lupa. Pois é, mas qual é a aplicação do pinguim? Difícil, é uma né? enciclopédia. Eu confio em você. Quando é que vai ter o terceiro curso? Que ela já está inscrita. Abril de 2010, 2011. Já está inscrita, então. Está inscrita. Ad eterno, está vendo? Professor. Sr. Valdo, só... Você está vendo? Ela já está mostrando o dicionário cerebral dela. Ad eterno, ela falou. Eu acho que vale a pena cada um pensar da prova. A gente também fez essa prova várias vezes no início, né? Às vezes o problema é a redação que a pessoa coloca, ela não deixa claro o que ela quer. Outras vezes a pessoa faz uma pergunta, ela não afirma. Está certo que ela colocou, mas é uma pergunta. Mas, João, o que eu vejo que a turma está falando aí, que está corrigindo, é o seguinte, não é isso. A pessoa vê um negócio aqui, ela envereda para o negócio e acabou. O negócio é para cá, ela entrou para cá, aí ela erra tudo. Eu acho Isso é que é o duro, e tem muita gente que fez isso ainda nessa prova. Mas isso não é o ponto que a gente deveria estar pesquisando? O que é que faz a gente? Não é aí que é o X não, do... é Não é para isso que é a prova? O ponto que a pessoa está vendo onde é que ela erra. É a bobagem dela, a falta de lucidez. O Valdo, teve uma prova que a gente corrigiu, que os 50 primeiros eram impecáveis. Nos 53, a pessoa teve uma ideia. Pronto. Dali em diante, ela desviou. Então você Isso vê... é que o Edson pensou. Exato. Então é bacana de ver o estudo do exopensene. Quer dizer que ela, naquele momento, ela pôs tudo a perder. Os próximos 50. Porque ela enveredou para outro caminho. Pois é, mas isso tem vários casos assim. Aí a minha pergunta eu acho que será que ela vai perceber que foi isso? Fazer artigos sobre esse negócio para ajudar. Não deveria ter um feedback, por exemplo, assim, uma oportunidade que a pessoa que corrigiu e que viu... Até agora eles estão evitando fazer o feedback porque eles não querem matar ninguém, né? A pessoa pode falar tanto mas aí então, que dá pelo um menos, nela. ela pode... Tem que ir com calma. Pode fazer o mas que o agora senhor eu faz, acho que seleciona o que coisa vai assim, falar. passando mais generalizada para mostrar. A turma precisa de escrever um artigo sobre isso. Essa, por exemplo, do enveredamento para a linha secundária. Sim. Que a pessoa sai da pista principal e vai para uma pista secundária, sabe? Do interland, do interior. Da outra cidade, ela sai do município, entra até no outro país. Então aqui em Foz isso é um perigo, porque 10 minutos o cara está em outro lugar. O que eu percebi é que a gente acaba, eu acho que é mais forte, receber uma crítica da nossa pensanidade deve produzir um efeito maior até do que uma conscienciometria. Porque parece que vai na raiz. Agora, parece que a maioria entendeu os erros depois. A maioria entendeu desde o primeiro curso. Será que a gente entende? Eu não tenho minhas dúvidas, professor. Eu acho que é muito fácil a gente dizer que agora, foi o professor eu só sei, que qualquer corrigiu. coisa eles reclamam do australiano, que a ideia é dele. Não, a ideia é boa. A minha pergunta é se a gente estaria aproveitando ao máximo. Porque a pessoa que viu, ela pode fazer uma heterocrítica muito pontual para a gente. Mas isso não está acontecendo. O senhor falou que é porque a gente não teria capacidade de ouvir, é isso? Você tem que ir devagar, porque senão liquida com a pessoa. Não, mas aí o heterocrítico poderia ir devagar. Também educação, né, nisso. Qualquer um, eles estão mostrando a prova depois, é só a pessoa ver o que é que estava certo, o que estava errado, ela já tem uma noção. A Nara já está planejando no ano que vem fazer uma parte, na parte da tarde, para poder dar mais explicações para as pessoas que participaram. Boa. Não, vai fazer Isso aí pode ajudar. Professor, aqui em cima, sobre essa questão da prova também. Eu fiz a primeira e a segunda e eu tenho, mais ou menos, eu e a minha, a gente ficou conversando. Aliás, nós sentamos uma ao lado da outra. Isso que eu escutei ainda há pouco, que a pessoa desvia. Eu, na primeira prova, eu escrevi quase 200 e nem metade foi aceito. Eu saí fora. Então, eu queria entender como é que é esse desvio. Então, eu estou sugerindo que, naquela explicação que a gente recebe com a nota, seja colocado esses detalhes do participante. Os detalhes do desvio.
o desvio. No meu caso, na primeira prova. É o diagnóstico de cada desvio. Isso, e na segunda prova, eu surpreendentemente, eu escrevi muito pouco e quase que eu acertei, foram aceitos todos. Então, houve alguma modificação e também, por que isso aconteceu? Eu estou pensando, eu estou refletindo nisso. Não estava querendo fazer a terceira prova, não. Estava, mas a sugestão que você deu para mim, eu trouxe para mim. Agora, eu posso fazer uma pergunta sobre numerologia? O que você acha? A gente não existe. Não está cobrando muito caro, não. Ela não está aqui. A numerologia não está aqui. É lógico. Então, o senhor está, a maioria dos verbetes que o senhor está entregando, o senhor está fazendo as enumerologias. Então, eu já estava sentindo que eu tinha sido dispensada da tarefa. É isso? Não, isso tem um monte de verbete que vem por aí que não tem numerologia. Isso então é para eu continuar. Período, conforme o tipo. Porque praticamente todos, eu estou só com uns 8 ou 9, com esse aqui. Uma pessoa que está fazendo numerologia agora também é a chefa aqui. Quem está fazendo? A Adriana também sabe fazer. Mas ela faz antes. Agora tem muitos. Ela faz antes, né? Antes de ter, eu faço depois. A gente vê o que faz. Agora, você já viu que tem algumas em numerologia que elas são duplas, né? Duplas, é? É para fazer assim? Não, isso aí é conforme a situação. Conforme não seu bico e nada. Siga a sua inspiração. Eu confio muito em você. A sua imaginação frutífera, prolífica e fertilizante. Muito obrigada. Não, eu só quero lembrar que tem alguns verbetes que têm sido colocadas até 2 enumerações. Então, o fato de já ter uma enumeração não impede que ela proponha uma outra. Né? Eu faço quando não vem a numerologia. Eu coloco na lista e continuo fazendo. Tem muita coisa para a gente fazer. Está ótimo. Professor, aproveitando. Pode falar, gente. A minha questão é o seguinte, que eu estou prestes a fazer o prefácio. Eu queria saber como é que funciona essa técnica do seu livro? Do meu livro. Sim. Essa técnica dos 50 prefácios. Sim. O que eu faço em função disso? Agora eu tenho que... Os 50 prefácios ele serve para tudo, para aumentar a cultura da pessoa. E ela tem uma visão do assunto. E outra coisa, você melhora a sua visão geral. Agora, por exemplo, você já pensou, se você for agora e ler 50 prefácios de autores selecionados, e você anotar tudo que diz respeito ao prefácio, falando só sobre o prefácio, isso pode enriquecer demais o seu prefácio. A técnica... O seu livro. É que eu não entendi a técnica. Ela é ler os 50 prefácios... E anotar tudo que chamar a atenção a você. É isso que eu queria saber. Agora, Valdo, ele está fazendo prefácio do livro dele ou para alguém? Do meu livro, do meu. Do seu livro. Por que você não convida alguém para fazer o prefácio? Não, nós aqui não estamos falando de chamado prefácio alógrafo. Tá. O alógrafo é outra pessoa que faz. Tá. Eu, por exemplo, eu tenho aí uma dúzia de prefácios alógrafos. Desculpa, não. Para outra pessoa, não. Então, como que é esse prefácio? Nós aqui estamos discutindo o prefácio do autor para a obra dele. Isso é que interessa. Que professor? Aqui, Ana. O senhor poderia explicar a ciclologia e ver se ela tem relação com a prova da imagística? O que é? Onde é que está isso? Na página 35. Ciclologia? Ciclologia e ver se ela tem relação depois com... O primeiro? É os dois. E depois... O ciclo memória pessoal desorganizada e memória pessoal seletiva. Aqui é o seguinte, se você tem uma boa seletividade, a sua memória pessoal já é seletiva, ela já sabe escolher. A seletividade já alcançou a sua memoriologia. Agora, o ciclo mnemônico, seleção, retenção, recuperação. Quer dizer, você na sua memória, você faz a seleção, você guarda aquilo, e quando precisa, você sabe recuperar. Quer dizer, a consulta ao seu arquivo mnemônico, ela é funcional, ela é boa. Vejo que a recuperação é que eu tenho mais dificuldade. Pois é.
Então, trabalhe no processo do registro e mexa com ele, para você ficar sempre atualizada. Isso é importante. Professor, assim, sobre as escolhas de maneira geral, o senhor traz aqui várias opções de escolha, umas mais simples, outras mais complexas. O que eu queria compreender, a me perguntou sobre a 5ª linha na fatologia. Então, eu queria só insistir um pouquinho mais nessa questão. A taxologia pessoal ante as realidades do cosmos. Quando é o momento de fazer uma taxologia, por exemplo, o senhor me trouxe algumas tertúlias atrás que o ideal era simplificar as complexidades. Então, quando é o momento de simplificar as complexidades e quando é o momento de complexificar as simplicidades? Simplificar a complexidade, você tem que fazer isso em qualquer momento, a vida inteira. Ok. Eu chego com você com uma série de livros. Okay. Você vai ter que selecionar e simplificar aquilo. Você não pode pegar e engolir aquilo tudo de uma vez, não. A abordagem tem que ser com calma, examinar, selecionar, escolher. Tudo na vida é assim. Porque tem algumas escolhas que precisam ser imediatas, rápidas naquele momento. E tem outras que vale a pena a gente fazer uma taxologia, parar, analisar, Sei, mas ponderar. aqui eu estou falando a taxologia pessoal antes das realidades do corpo. Você categoriza tudo que aparece na sua frente? Não tudo. Eu faço isso. A maioria das coisas que eu tenho. Observe meu jeito. Tem uma seleção que eu faço aqui que o povo tudo ri, toda hora que eu falo. A hora que vemos trazer essas pastas que eu não uso, eu devolvo. Não, eu tenho outra. Como assim? Ele me traz uma pasta aí de granfino, uma fininha. Sim, conheço. Eu uso uma outra que é mais grossa, mais séria. Sim. Eu não uso aquela, então para que eu vou ficar? Eu vou explorar a pessoa. Isso é uma seleção. Agora veja, eu faço isso o ano inteiro. Todo dia tem isso. Todo dia. Hoje aconteceu isso. O povo vai me entregar um negócio da TENEPS quando o negócio é muito complicado, tem uma opção de coisa, eu venho com essa pasta. Eu devolvo, fico só com os papéis. Tudo é seleção. Porque vou complexificar um pouquinho Outra mais coisa, aqui. hoje eu selecionei. A Flávia fez lá, com amor e carinho dela, um peixe para eu comer. Mas ela fez o peixe frito. Eu não posso comer nada frito há mais de 50 anos. Já não sabia? Aí então o que eu fiz? Arranjei uma seleção de quem ia comer o peixe com ela. Pedi para a Cris comeu. O peixe estava uma delícia, segundo a Cris. Isso tudo é seleção. Isso foi na hora do almoço. Tudo em cima do lance. Aí, tudo em cima do lance. Eu não escondo nada, tudo é seleção. Eu não vou tapear ninguém, para quê? Sim. Por exemplo, tem outra seleção que eu faço. Ela não está aqui agora, que é com a Cris, o negócio do truco. Eu vou lá, nós estamos comprando, estamos pagando alguma coisa. Na hora que vai pagar, não, é a outra Cris, a Cristiane. Então, na hora que vai pagar, eles dão as moedas. Eu, então, não fico com as moedas. Mas está aqui a seleção. Ela que é o cofre, ela fica com as moedas dela. Entendeu? Tudo é seleção. Eu tenho um monte de coisa assim. Eu não deixo nada que eu não uso interferir nas coisas que eu uso. Por quê? Tudo isso são hábitos sadios com rotinas úteis. Eu não vou escangalhar minhas rotinas por causa de pequenas coisas. Você descarta. Então, por exemplo, a folha 4. Essa é outra das minhas seleções. Todo mundo sabe disso. Seu José Letter. Entendeu? Sim. Ainda, acho que foi ontem ou anteontem, a Rose, lá na livraria, na Epígrafe, eu pedi para ela uma folha. Eu já falei com eles, qualquer hora eu vou levar meus calhamates, folha e deixar lá, porque sempre que eu estou lá, eu estou precisando de mais folha. Às vezes eu vim de outro lugar, eu não trouxe folha em branco. Então eu peço para ela. Então ela ia tirar uma folha, não, essa aqui não posso, porque essa aqui é a 4. Espera aí que eu vou arranjar a letra. Foi lá dentro, pegou e me deu. Tudo é seleção. Agora veja, Monk. Vocês querem cara que sabe fazer mais seleção do que o Monk? Sim. Ele é que está certo. Agora, a gente expandindo isso, saindo do físico e expandindo para todas as outras áreas, isso... Não, isso não é para todas as outras áreas, não. É para a sua vida, sim, nessa dimensão e em qualquer outra. Você tem que fazer seleção o tempo todo. Sim. Por exemplo, você saiu do corpo. Como é que é a seleção que eu vivo falando? Qual é? Você exterioriza a energia para ver onde é que você está, como é que é, se tem alguma consciência junto de você, alguma coisa que tenha.
Tudo isso é seleção. Tudo você tem que fazer seleção. Se você não faz, é porque você ainda está afobadinho ainda com alguma coisa. A matematização, então. É mais do que matemática. Sim. Agora, é a vivência do processo. Tem horas que tem que ser imediato, tem horas que não dá para fugir. Não, tem que mas resolver lá na hora. pelas tantas você já tem precedente para tudo. Sim. Não tem mais nada que aconteça diferente. Já está encaixado. Então você vivendo em fora fica melhor. Aqui até o trânsito é melhor que as outras cidades. Realmente. Verde por todo lado. Verde o ano inteiro. O que você quer? A natureza é exuberante. Já acostumou, já sabe. É que fica. Em Fatologia, página 34, terceira linha de baixo para cima, seria possível esclarecer melhor o significado da seleção pessoal da caudal das informações diárias. O problema é o seguinte: o que você faz com a supercomunicação que existe por aí? Eu não estou falando só da internet, não, é de tudo. Você liga a televisão, você vai ver um jornal, você lê uma revista, você encontra com alguém, você entra no supermercado, você vai num shopping center. É notícia que tudo quanto é lado em cima de você. Com a vida moderna, houve um aumento de mais de 90 mil estímulos sobre a consciência. É isso que é a seleção pessoal da caudal das informações diárias. Eu seleciono tudo. Por exemplo, você sabe selecionar os canais de televisão que você vê? Você já tem eles marcados, já sabe tudo direitinho, já decorou tudo? Isso é a caudal das informações. Eu sei tudo o que eu quero. Eu chego num lugar e já sei tudo. O que é que precisa? Essa semana mesmo, tinha que falar lá sobre canais, eu comecei a falar todos os números, um por um, com as coisas todas, o que é que a turma queria. E o canal que eu falei que eu estava procurando, eles não acharam, não tem lá nessa televisão deles. Eu falei assim, esse aqui era o bom. E tem o número, a coisa toda. Isso tudo é seleção. A pangrafia está para Tales, como a TENEP está para TACOM. Não é bem assim, não. A pangrafia não está para Tales, como a TENEP está para TACOM, não. A pangrafia está para psicografia, como a TENEP, como, vamos dizer, a Tales está para TACOM. Aí eu acho que fica mais certo, tá certo? Na enciclopédia da Conscienciologia, o senhor disse que a TENEP é TACOM de alto nível operada com a direção de amparadores e estatísticos. Sim, que a pessoa pensa que ela está só consolando os outros. Não está fazendo esclarecimento. Eu sempre pensei que, pelo fato do tenepsista em geral mostrar na prática uma condição de melhor nível do que a das consciências, a TENEP seria Tales. E você está errado. Você não entendeu bem. O problema é que não tem jeito de você atender as pessoas primárias sem fazer a TACOM. Mas isso é esclarecimento. Pode falar, Mário. Professor, nós vamos estar dando um curso de TENEPS e TENEPSograma no Rio de Janeiro em junho. Primeiro, dia 2, 3 e 4 de junho, no Rio de Janeiro. Se caso estiver próxima lá, aí o nosso amigo podia aparecer lá. Que assim esclarece. Que aí esclarece, vão ser 4 dias falando de TENEPS, 4 dias. Muito bom. O senhor poderia explicar detalhadamente a técnica das 50 vezes mais? Para fazer isso em todas as áreas da vida, as 50 vezes mais é literal ou figurado? Não, é literal. Eu não uso praticamente nada figurado aqui não. A não ser as brincadeiras com o arindar, essa coisa toda. Isso aqui é o figurado nosso. O mais tudo é literal comigo. Tudo é soco na cara e fratura exposta, né? Isso aqui é mais literal do que isso. Agora, 50 vezes mais, o que é isso? Então vamos começar a pensar só o seguinte: uma pessoa, por exemplo, ela vai escrever um artigo. O artigo tem 3 páginas. Ela escreve 150 páginas sobre aquele tema. Depois ela resume aquilo em 3 páginas. Pronto. Isso é a técnica de 50 vezes mais. Se a pessoa entendeu isso, é só ela irradiar isso para tudo que ela faz. Por isso que eu estou falando. Você precisa de ler 50 prefácios diferentes dos próprios autores. Vocês já pensaram onde é que essa pessoa não vai em matéria de cultura técnica? É possível ativar o sexo chakra por meio da masturbação e usando o EV para se proteger da vampiração? Sim. Você
primeiro faz o EV e depois não faça fantasia sexual nenhuma e deixa a coisa acontecer. Ela pode ser útil e saudável na manutenção das chakras. Se você aparecer por aqui, você me fala que eu vou te ensinar uma técnica que você não precisa fazer fantasia. Mas eu só falo isso para dar boca para o ouvido, para não criar problema, porque tudo que a gente fala o povo interpreta errado. Agora, eu vou falar aqui sobre sexo, masturbação, isso é um perigo. Depois a pessoa fica aí só pelas paredes e a culpa vai ser minha, não quero. Então tem que falar da boca para o ouvido, é o jeito. Eu não estou fazendo mais curso sexomático, então como é que fica? Agora, eu posso dar uma técnica para você fazer masturbação, que é uma masturbação fria. Não entra sexo nela. Então o problema muda tudo. Quer dizer, entra o seu sexo. Só. Isso aí pode ajudar a pessoa. Quem é que está? É você? Professor, na última linha da página 34, ainda na fatologia, ainda referente à seleção do vocabulário pessoal estruturador dos dicionários cerebrais. Queria colocar isso em relação à educação infantil, por exemplo, em relação a tarefas que podem ser usadas para estimular o aparecimento desse dicionário cerebral, já poderia aplicar o cosmograma com a criança. Pode. Mas e também em numerologia. Letramento. Você já viu um filme chamado Milagre de Anne Sullivan? Não. Seria bom, você que já mexeu com criança, é bom. É um negócio antigo, só para ver como é que eles antigamente, alguns séculos, como é que usava a técnica de melhorar o problema da educação de uma criança excepcional. A Anne Sullivan. No caso, com criança excepcional. Alguém aqui conhece esse filme? Os Milagres de Anne Sullivan. Esse filme foi feito em 1962 e é uma dona que era uma professora. Eu já li a biografia dela, mas não vi o filme. Mas agora o que é que se passa? O filme é com o Vitor Jory. O Vitor Jory é meu amigo da infância, porque ele é que trabalhava nos seriados. Vitor Jory, sabe? Então ele trabalha lá e faz o papel da mãe da menina, que é a principal, sabe, do assunto. Mas agora, a dona, que é a professora, ela também teve um problema ocular e não via bem, etc. Então tinha feito 9 operações nos olhos na ocasião. E ela conseguiu ver direito. Ainda precisava de julgar umas coisas na vista, usar óculos escuros, aquela coisa toda. Mas aí a menina, a outra garota que precisava de ser assistida, eles então convidaram lá, pediram para arranjar uma professora para vir. Então, eles nomearam essa professora no lugar. Agora, a menina que ela ia tratar, totalmente mal educada pelos pais que gostavam demais da menina, ficava com pena dela, fizeram uma super proteção, e a menina então era muito raivosa, nervosa, e quebrava tudo, não sabia nada. E a menina não via e nem escutava. Então veja bem como é que ficou. Então ela veio, e o filme é baseado justamente nisso. Aquilo é baseado em casos atuais, etc. As duas receberam o Oscar, porque trabalharam muito bem. Mas olha, o filme não é para qualquer um pelo seguinte, ele mexe com a emoção do telespectador. O negócio é terrível, ver aquela criança sempre reagindo, danada, a vida quebrando tudo, julgando tudo, e ela tentando explicar, e os pais não entendendo nada, é um drama. Agora veja, isso aí é muito bom para ver como hoje as coisas mudaram, como tudo está diferente, para tratar de pessoa com surdo-mudez e outras coisas mais. Agora, é impressionante esse filme. Nesse caso, com a criança especial. Eu não recomendo, nunca trouxe filme, que eu tenho filme aí, mas eu não recomendei, nem trouxe, porque mexe muito com as emoções das pessoas. É difícil de ver o filme sem você ter uma subida de adrenalina no sangue. Eu preciso mexer com as minhas energias e julgar no filme. Não, quero ver isso aí com calma. Que você vê o negócio. É muito bem interpretado. Aquele povo está vivendo aquilo. Você está entendendo? A criança
A menina é uma senhora atriz, bolas. É impressionante a moça. E Mas pode isso ser é bom. despertado numa criança dessa especial uma superdotação posterior? Por exemplo, essa lá, do jeito que eles falaram, era superdotada, porque era inteligente demais. Ela começou a mexer com as mãos para mostrar as letras só ali na hora, para mostrar a palavra doll, que é boneca. Na mesma hora ela pegou, porque você sabe, isso aqui é L, ó, é o doll. Então tinha o D, etc. Ela mostrou tudo. A menina pescou na hora. Tudo. Segundo lá o script do filme. Sei. Agora, para aquilo, a gente vê que é um negócio tudo, que hoje está tudo ultrapassado. O filme é de 1962. Porque a criança deficiente auditiva, ela é muito inquieta, né? Agora, imagina ela ter uma deficiência visual e auditiva, sim, mas agora veja, ela é cega e surda. Muita E coisa. com muita energia. O corpo está tudo funcionando direito. E outra coisa, ela teve só alguma coisa no início da vida dela que ela percebeu alguma coisa. Aquilo tudo sumiu. E ela não fala direito, só reclamava, entendeu? Com atitude, mastiga, tudo. A menina é um negócio muito bem feito. O filme é muito bem feito. Eles têm razão de ter dado o Oscar para as duas. Eu vou ver, eu vou procurar. Professor, porque eu também estou assim tentando ver, porque eu estou escrevendo sobre essa questão da infância, né? E tentando ver, fazendo assim uma análise das técnicas pedagógicas utilizadas com a criança, porque não estão ajudando em nada. Na verdade, reforçam o porão consciencial. Essas técnicas mas utilizadas... Há um jeito de pôr o aspecto da energia nisso, mostrar a realidade para a criança. Então, é uma saída. A Evolucim está fazendo força para mudar isso tudo. Eu estou na Evolucim, estou tentando ajudar isso aí. Agora, muito bom é também o seu testemunho em relação à educação que sua mãe lhe deu. Porque ela estimulou, ela funcionou como mediadora, né? Vamos pensar bem. Eu não sei qual o percentual das mães positiva igual a minha, mas eu acho que não chega nem a 10%. 10% foi o que eu calculei. Eu falei, todo mundo para mim não chega nem a 10%. Foi isso que eu falei. Para mim deve estar na base de uns 6, 7% das mães que são igual a minha mãe. Professor, porque no caso ela só funcionou como mediadora. Ela não sugestionou, pelo que o senhor passa, o senhor em nada. Ela fez com que despertasse esse dicionário cerebral. Ela me incentivou naquilo que eu tinha vocação. E ela abafou aquilo que eu não queria. Quer dizer, ela foi ao meu favor. Agora, meu pai não entendeu também dó por causa disso, mas ela que foi o fator essencial. E o processo de me ensinar as coisas de igual para igual, isso me ajudou demais. Agora está surgindo uma nova... Estão querendo transformar a pedagogia como uma ciência, porque ela ainda não é ciência. Pois é, a mas pedagogia... é bobagem isso. Esse processo de semântica, ela é ciência das mais sérias que tem. Pois é. É o que eu chamo de pedagogiologia. Ou pedagogologia. É o que eu chamo, então, e está surgindo até aqui de Porto Alegre, bem aqui no Rio Grande do Sul, alguns pedagogos que introduzindo a pedagogia mediadora, que é justamente essa pedagogia onde ela não dá pronto o peixe, ela ensina a pescar. Porque você falou muito no Piaget anteriormente, mas todo mundo... Então, você está falando aí, pois é. É a pedagogia tarística. É essa que é a base de tudo. Eu estou estudando e vou tentar ver se eu agora, a mãe que esclarece é outra coisa. Então você vai ver o seguinte, que essa questão, por exemplo, da maternidade, a chamada maternagem, é uma faca de dois gumes. Ela ajuda por um lado e piora por outro. Nesse filme lá a gente mostra, por isso que é bom você ver o filme do Anne Sullivan. Se você quiser, eu trago para você amanhã. Você vai estar aqui amanhã? Obrigada, vou estar. Eu vou trazer o filme. Obrigada. Deixa eu fazer, que eu sou um cara da seleção e tudo arrumado. Deixa eu anotar filme para a Rosa. Não, é porque ele falou que é forte.
para a sessão Filme que para toca. Rosa 2. Não é Rosinha não, viu? Rosa 2. Não é Rosinha, a Rosinha cresceu. É Rosa 2. Obrigada. Quem é que está com o microfone aí agora? É você ou Fafá? Ou Aqui, tem aqui. mais gente aí? Deixa o Luiz primeiro. Aqui. Ó. Dom Luiz. Na paradoxologia, página 35. O paradoxo complexo das Da atividades... seletividade mnemônica pessoal entre nomes e imagens. Isso. O que você quer? O que você interpretou disso aí? Não. Nomes e imagens. Sim. Como que Você sabe selecionar bem isso? Você vê, por exemplo, uma pessoa, você lembra do nome dela? Ou uma pessoa, eu falo o nome, você lembra da imagem dela? Sim. Esse paradoxo complexo, é dos mais bravos que tem isso aqui. Por causa do problema da mnemônica, a memória. Agora, se você transfere isso da vida intrafísica à vida extrafísica, Não, isso aí é muito importante. Por exemplo, aí muda de figura. uma paisagem. Você guarda bem, você vê assim. Você vê uma paisagem assim, você sabe, não, isso aí é o lugar tal. Você não precisa de ler, já sabe. Isso é a memória pictográfica. Então, outra coisa, o nome. A pessoa falou o nome, você lembra da personalidade. Isso já é a memória nominativa. Olha a complexidade disso. Sim. A pictográfica e a nominativa brigando uma com a outra. Para ver como é que se dá. Tudo isso são os nomes e a imagem. É a imagética e o processo da memória em matéria nominativa, né? A memória nominativa. É a onomástica, onomasticologia. Tudo é isso aí. É duro. Agora, eu acho que o assunto da imagem é mais importante. O Confúcio falava, não? Vale mais uma imagem que 1000 palavras. Mas isso também é muito relativo, né? Só que uma imagem fala, não? A imagem é mais fácil, mas agora o problema todo não é isso, não. O problema é a entrada da ideia, da cognição na cachola da pessoa. Sim. Isso é que é mais importante. Tem gente que olha a imagem, não lembra de nada, esquece tudo. Ela não tem memória pictográfica boa, a imagética dela não é boa. Então, o problema é a cognição. Como é que você auriu aquele conhecimento, reteve o conhecimento e sabe colocar aquilo, aflorar com o conhecimento da hora que precisa. Isso aí que é o difícil. Professor, eu queria que o senhor diferenciasse a seleção consciencial da escolha qualimétrica, que o senhor coloca na remissiologia. Fui pesquisar Sim, aqui nós e a temos escolha... o verbete, é bom você ver o verbete, Então, já viu? No verbete, o Pois foco é a análise das minudências através do foco pela cosmoética. Então, o objetivo para a gente diferenciar aqui me parece ser que o foco é você buscar, através dessa Você já análise pensou? pequena... Você vai escolher no seu ciclo de amizade aquelas pessoas que você vai encontrar no fim de semana. Você escolhe todas as anticosmoéticas? Não, Pois claro é. que não. Esse é o processo qualimétrico. A hora que você escolheu bem, é qualimétrico. A gente vai ter É escolhido. Sim. Bem urubu Tendência a cevado. selecionar, claro. Isso é muito importante. Obrigado. Após a tertúlia de sábado, o senhor falou sobre o fato da maioria dos intermissivistas terem sido vítimas do passado mais recente e que alguns de nós começamos a ter vislumbre do processo evolutivo mais sério em 1500 anos. Poderia falar mais a respeito, a fim de ajudar quais as auto-retrocognições sadias? O problema todo é cada um, eu não posso dizer isso aí de modo geral, é muito difícil. Agora, você tem que ver o seguinte, no meio dos grupos, a pessoa às vezes pode encontrar aqueles que têm as mesmas reações que a pessoa. E às vezes coincide os processos de lembrança. Isso aí pode ajudar os intermissivistas. Agora, a maioria dos intermissivistas realmente foram vítimas do passado mais recente. Por isso é que saíram bem. Porque se tivesse sido algozes, não estariam aqui, né? Estava muito enrolado, não teria feito o curso intermissivo.
Então, quando a pessoa começa a se vitimizar sem querer pelos outros, já mostra que ela está fazendo assistência. Porque um bom nível, ou um bom número, às vezes, de interassistencialidade da pessoa, da consciência, é feito através da vitimização dela, sem ela querer. Então, isso tem muito fato desse modo. Há algum texto que eu estava falando é justamente isso. Entenda aí que a diferença dos intermissivistas é que uma boa parte deles não são mais algozes. Por isso que foram para o curso, frequentar o curso. Sempre fui uma consciência seletiva e que desde a infância sempre teve mais discernimento, acima da média das pessoas do meu convívio. Numa fase de recomposição que envolve o parceiro, como aguentar firme, como superar a surpreendência de fatos ocorridos há 20 anos e que estão sendo colocados agora. Olha, o problema todo a gente tem que perdoar, entendendo as pessoas. E além de perdoar, você tem que seguir, ajudar, fazer o follow-up, acompanhar a pessoa naquilo que puder, para ajudá-la a levantar, se for possível. Esse é o caminho que a gente tem. Agora, se você reconhece que você teve mais discernimento que os outros, sua responsabilidade é maior. Quem tem que fazer mais concessão é você, e não as outras pessoas. Em primeiro lugar, você não tem nenhum direito de reclamar. Isso é a coisa mais séria que tem. Não, se a pessoa ela já reconhece que ela tem mais discernimento que os outros, ela não pode reclamar de ninguém. Tá certo? Qual o problema? Professor, aqui na fatologia você coloca a questão do critério pessoal minucioso. A minha pergunta é, como que a gente pode aplicar isso diante das demandas assistenciais e, é claro, analisando os nossos trafores, aquilo que é prioridade, mas como que a gente pode ter essa minúcia, esse critério mais claro? O critério mais sério é sempre você ver, dentro daquele momento evolutivo, o que você pode fazer para ajudar maior número de consciências. De acordo com esse número, essa abrangência, essa cosmovisão, do número de consciências maior que você consegue ajudar, isso é que é a seletividade mais inteligente. Você entendeu, né, o que eu estou falando? Olha qual é a qualificação da sua interassistencialidade. Aí a pessoa não erra, não tem jeito de errar. Ela vai superar tudo. É a vida. Eu desejaria, por exemplo, que a minha cabeça ficasse assim translúcida do jeito que a minha pele está ficando. Quer dizer, não teria jeito de eu passar a pele para a cabeça para que o cérebro ficasse transparente. Quer dizer, talvez isso é que seria o ideal. Eu fico olhando assim, ó, eu comecei a ficar transparente. Não, é o máximo. Está entendendo? Agora, não tem jeito de fazer isso com a cuca? Mas fala. Uma outra dúvida é, quando a gente é defrontado com um pedido, né, dentro do grupo Karma, que constrange a nossa própria ética, quer dizer, vai além daquilo que você faria, não está dentro da sua ética, mas você tem que se posicionar. Como que a gente pode fazer isso de um modo assertivo? A gente fala a verdade nessa hora, ou tem que ser político? O problema como que da é? verdade, você tem que ver o modo de falar. Que você pode falar a verdade até um ponto que ela não vai causar, vamos dizer, um sobressalto tão grande. E a pessoa vai, pelo menos, pensar um pouco, refletir sobre o assunto. Agora, tudo é um processo de paradiplomacia. Olha o modo de abordar o assunto. Às vezes é bom. Aborde isso de modo indireto. Por tabela, tipo ricochete, sem mostrar que você está dando indireta. Mas mostra um fato que parece uma outra pessoa que parece com aquela e que aconteceu isso. Olha o que aconteceu. Mostra isso como exemplo. Às vezes ajuda. Agora, o problema é o seguinte, deixar passar a oportunidade nem sempre é o correto. Às vezes aquelas coisas acontecem para a gente se manifestar, né? Participar. Outra coisa, se você deixa passar também certas oportunidades,
a oportunidade foi embora e aquilo não volta mais, com aquela condição. Então, tudo ficou, esboroou, entendeu? Entrou no buraco. Então é necessário a pessoa ver bem em cada momento evolutivo como é que é. Uma coisa que você pode pôr na sua cabeça para te serenar, para você saber fazer uma seleção correta, é lembrar que tudo é crise de crescimento. E crise de crescimento é uma coisa positiva, antes de mais nada. Então pense, isso é uma crise de crescimento, uma coisa positiva. Eu tenho que abordar isso com pacificidade íntima. Eu não quero brigar. Outra coisa, eu não quero convencer ninguém. Então, começa a debater o processo suavemente. Mostra os fatos como é que são, para ver qual o seu posicionamento sobre isso. Faz assim umas perguntas, como se não quisesse nada. Isso às vezes ajuda. Agora, você tem que escolher as palavras certas, o lugar certo, a testemunha certa, o horário certo, uma opção de coisa desse, sabe? É assim que é a vida, não tem outro jeito. Agora, eu acho que o primeiro predicado que você tem que ter para fazer essas coisas chama-se reflexão. Autorreflexão. Reflita sobre o assunto, se precisar, coloca no papel só para você todas as hipóteses, possibilidades, os confrontos dos fatos, os confrontos das pessoas, põe tudo. Você já viu que quando o povo vai, eles vão estudar os técnicos lá do Law and Order, os detetives junto com o povo todo, eles colocam um quadro que coloca tudo. Tem a geografia, o nome, as fotografias, o negócio todo. E esse quadro, eu às vezes faço isso para a minha vida desde menino. Quando eu quero resolver um caso, eu ponho tudo ali que eu penso a respeito. Todas as hipóteses eu coloco lá dentro. Hoje eu já faço um verdadeiro algoritmo da matemática, dentro do processo. Com isso você já sabe tudo, você já sabe, se amanhã você falar com alguém, você já sabe as respostas possíveis que a pessoa vai dar, que a maioria você já considerou antes, já sabe. Você entendeu, Thaís, como é que é? Isso aí, esse quadro geral do algoritmo, vale a pena. É um quadro sinótico, é um quadro informativo. Olha lá no Law and Order, que de vez em quando eles mostram tudo lá o quadro. Faz mapa, seta, mostra um com o outro, local. Não, esse aqui estava às tantas horas aqui. Como é que ele chegou aqui? Não dá para chegar nessa hora. Então coloca os horários de acordo com a cara do sujeito. Acho que você pegou no ponto que eu fiquei tão constrangida que eu não quis nem pensar no assunto. Aquilo me deixou não, assim mas aí fora, a sua emoção de bicho ainda está dominando você. Essa emoção você tem que jogar fora. Essa não deve prevalecer jamais, nunca. Tem que dar o ponto. Entendeu? A emoção, essa não deve. Em relação à prova, professor, a Mabel fez uma colocação ali que uma pessoa até um ponto, ela fez tudo correto, né? Aí teve um momento em que ela desviou. Aí o senhor fez a colocação que foi o exopensene, que entrou na pessoa, quer dizer, o assediador. Então, como a gente identificar no nosso dia a dia, quando a gente está pensando e depois vem essa interferência? O que a gente tem que fazer, assim, vamos dizer assim, não esquecer, olha, isso aqui é para identificar. Esse exopensene. Isso aí está difícil, né? A pessoa que tem que fazer a abordagem, ver como é que é. Entendeu? Tem que ver. Tem que ver como é que você pensa, examina bem a sua pensarização e as abordagens que você faz às pessoas, aos assuntos, aos ambientes, às instituições, às coisas. Tem que ser assim. Não, porque tem que ver como é que você faz isso. Vamos dizer assim, o meu foco, as colocações aqui com relação à prova, foi a menor nota, né? Então eu falei assim, quando eu vi ali que foi a minha menor nota, eu falei assim, eu tenho que mudar esse padrão, lógico. Certo? Então, eu estou tentando ver o que eu posso fazer para mim sair daquele padrão, desse padrão, né, com relação à prova. Nesse quesito aqui, eu estou um zero à esquerda, né? 0,8 foi a minha nota. Então, eu falei assim, lá, a partir desses fatos, dessa comprovação, eu tenho que tomar.
Aí me veio essa ideia, né? De repente, será que não é o que está acontecendo comigo? Essa é uma hipótese que eu tenho que levar em conta e identificar. Qual é a sugestão aí dos amparadores? Eu me coloquei no abertismo, né? Estou aberta a todas. Agora, aumenta a sua autoavaliação, sempre vai te ajudar. Quanto mais você se avaliar dentro do assunto, melhor. É o consensograma. Eu já estou fazendo. Pois é. Então estou no caminho certo. Está no caminho, é por aí. Você hoje está muito mais organizada do que antes. Os laboratórios, os 3 dias da auto-organização. Antes era um caos, hoje já não é mais. Então, o caminho é por aí. Mas agora, esse detalhe é a pessoa que tem que ver, é difícil de generalizar e mostrar para você. Porque eu investi muito nos laboratórios, certo? E agora estou procurando outro caminho, né? Que é a avaliação externa. Agora, uma coisa, Ana, muito boa, assista as avaliações das outras pessoas na consciência. Assistir, certo? Assistir. Tire conclusão vendo o reflexo das outras cobaias. Isso aí pode te ajudar muito. Pare para pensar, observe. Veja bem. Como que é? Volta do nome que o senhor falou agora. Atualmente o nosso, sabe, o jardim zoológico humano aqui, tem todos os tipos do biotério. Tudo que precisar. Tem macaco rhesus, tem ratinho de laboratório, você está entendendo? Tem cobra, tem girafa, porque eu já sei que... elefante. Professor, eu fiz um elogio à Ana, porque eu não sei se você percebeu, mas ela perdeu um pouco do sotaque, ela estava com o sotaque muito carregado. Antigamente era perfeitamente. Atualmente, às vezes ainda falo somente. Mas esse é carregado aqui, eu já expliquei. Carregado né? do Paraná. Ela é bicho do Paraná, autêntico. Não adianta dizer que não é. Autêntico. Porque eu já sei. Quando eu me abro para essas, os amparadores, eu sei que eles me trazem. Eles me dão. A hora que você fica espontânea, você fala com sotaque paranaense. Até hoje ela fala. Esses dias ela estava lá comigo, ela estava falando, mas já melhorou. Antes era só, era carregado o tempo todo. Agora é mais eu digo de moda, é um mente. É um mente. Isso foi eu assisti a minha fala na tertúlia. Pois é. Eu assisto os vídeos e isso me ajudou. Até a minha postura, antes eu ficava assim, lógico, tem que melhorar, né? Mas eu, pelo menos já estou meio... Professor, então, ainda dentro dessa seleção consciencial, quanto à autocosmoeticologia, como fica a questão dos evoluciólogos em relação à ressomatologia, quando ele tem que priorizar a questão do congelamento dos óvulos, dos espermatozoides, a questão dos bebês de proveta, a questão para o ressomar congelados e a própria concepção natural. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não. Não, né? Não mandar nenhuma mensagem. E como o senhor supõe, dentro do seu, que o senhor é mais adiantado em nível de discernimento que nós? Eu acho que essas coisas todas têm que olhar com muito critério e não dar tanto valor para o processo da reprodução humana. O povo supervaloriza isso para ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, você tem que descartar o mercantilismo que está atrás disso. Então. Agora, esse mercantilismo, ele alcança, assim, o paroxismo total na questão do congelamento de cadáveres, que é a criogenia. Tudo isso tem relação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o processo da geneterapia pode ajudar muitas pessoas e com o passar do tempo todo mundo vai viver mais. Eu calculo que dentro de uns 100, 200 anos vai ter gente aqui que vai chegar a 200 anos. Sim, nós vamos conseguir. Então não seria nem tanto em relação... Admitindo, 120 já tem gente vivendo. Então o estudo comparativo não seria nem tanto quanto a ressomatologia, sim mais quanto a longevidade. Sim. Não, é uma das coisas, mas a gente não sabe tudo. Agora, por exemplo, nanotecnologia. Eu mesmo já fiz verbete sobre esse assunto. Nanotecnologia é uma coisa seríssima. E é uma coisa perigosíssima. Ninguém sabe. Nós já estamos começando a comer uma opção de coisa aí que já tem algum processo de nanotecnologia.
O que é bom, o que é ruim nisso? Está difícil de saber. Correto mesmo é aquele cara que esses dias estava falando lá na televisão. Ele é um doutor no assunto dessas pesquisas. Ele falou assim, tudo que eu chego no supermercado e mostro um produto que é de alimentação, mas que tem super tecnologia, eu não compro. Ele está certo. Porque na dúvida, o melhor você se abster. Ele está usando a técnica cosmoética. Eu vi um cara falando, um grande cara, conhece tudo, mas a nano é um perigo. Ele até mostra um produto que está na mão dele e fala assim, ó, isso aqui é um perigo. Então, veja bem o que vocês fazem. Eu, às vezes, uso, por exemplo, aquele micromilho, mas eu olho tudo como é que aquilo é feito, como é que está. O que é que tem? E aquilo tem de diversos países que já estão usando por aqui. O micromilho. Agora, o micromilho que não tem nada, que é puro, isso aí é que é o ideal. Agora, começou com muita tecnologia. Tem que desconfiar. Porque tem alguns ingredientes que eles colocam de conservante nisso aí, que são perigosíssimos. Tem que abrir o olho com esse negócio. E esse negócio da nanotecnologia está entrando nisso aí. Por exemplo, tem uma coisa que o povo não fala muito, é glúten. Glúten, às vezes, faz mal para muita gente. Tem muita gente. Agora, já tem um monte de alimento que está lá, não contém glúten. É de propósito. Agora, veja, o glúten é uma coisa mais suave. A nanotecnologia é mais braba, mais séria. Então, o que eu vejo é o seguinte, cada dia que passa, a vida fica mais complicada. Para você comer, para você beber, não é? Para você tomar um remédio, tudo é complicado. Por isso que o povo fica brigando. Olha o caso da vacina. Vocês viram que a vacina do H1N1, mais da metade do povo não apareceu. Eles estavam esperando, está sobrando vacina. Agora é uma loucura, porque essa vacina funciona, ela não é negativa. Vocês vejam, eu tomei, não deu nada. E foi falado que a outra vacina ajuda também o combate da pressão arterial, né? Diminui a pressão arterial. Eles estão querendo agora fazer vacina para tudo, né? Vamos ver como é que fica. Mais vacinas estão estudando, é uma boa coisa. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 51 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 26 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados da Cristina Aracac, 6º Fórum da TENEPS, a Mibelo, curso 40 Manobras, e o Will Denilson pela PREX, o curso Introdução à Programação Existencial. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de avisar aos tertulianos e aos teletertulianos que estão abertas as chamadas de trabalho para o 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse é um evento que acontece ao final do ano, no mês de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu, e a temática desse evento será experimentologia e TENEPS. Então, as principais linhas de pesquisa que nós estamos enfocando nessa chamada de trabalho são extrapolacionismos na TENEPS, faixas etárias e TENEPS, sinalética e escagem interconsciencial, TENEPS no mundo, TENEPSografia. O prazo para o envio dos trabalhos é até o dia 30 de junho deste ano. E podem ser enviados os trabalhos para o seguinte e-mail, forumdateneps@gmail.com. forumdateneps@gmail.com. Maiores informações também podem ser solicitadas através desse e-mail. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para convidar todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso vai dar uma oportunidade da gente aplicar a técnica do detalhismo às nossas bioenergias. Com isso, a gente vai poder dar um upgrade na nossa qualificação energética, que é esse o nosso objetivo, né? Esse curso será oferecido aqui no CAEC, pelo CAEC, que oferece o curso. O professor desse curso é o Epicom Mário Oliveira. Ele ocorre em 2 finais de semana, 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho.
As inscrições na recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse é um curso introdutório, portanto, quem já conhece, já tem vários cursos da Conscienciologia, mas tem um colega que pode estar participando desse curso, por favor, convidar, porque nós temos aí uma oportunidade que vão ocorrer em 4 cidades, em 4 localidades diferentes. Aqui em Foz do Iguaçu vai ser no dia 8 e 9 de maio. Nós vamos estar realizando esse mesmo curso, Introdução à Programação Existencial, em São Paulo, no dia 22 de maio, em Porto Alegre, no dia 22 e 23, e em Curitiba, no dia 30 de maio. Portanto, caso as pessoas que tenham interesse em realizar esse curso, ele é um curso introdutório à Conscienciologia e à Programação Existencial, ou encaminhar um colega que queira fazer esse curso, ok? No site www.apexinternacional.org nós temos as informações, os locais e os endereços. Obrigado. Para amanhã foi eleito com 10 votos o verbete verbaciologista da Verbaciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.